Boa tarde a todos, eu ainda estou aqui no Museu de Zoologia, na Lituânia, e eu estou aqui com algumas aves e eu queria falar muito brevemente sobre como as aves são capazes de produzir coloração na plumagem, tá? Porque eu trabalhei com isso há muitos anos atrás e são basicamente dois mecanismos que as aves se utilizam, um mecanismo que a gente chama de coloração estrutural e coloração por pigmentação, tá? Então os pigmentos vão ser aquelas estruturas, né, as moléculas que vão absorver luz em certos comprimentos de onda e deixar passar a luz em outros comprimentos de onda. Então, por exemplo, as colorações vermelhas, avermelhadas e esses amarelos mais brilhantes, né? Então, por exemplo, se você vê aqui na garganta desse bicho aqui, você vê que tem um certo amarelo. Não sei se eu acho um bichinho aqui com vermelho, talvez aqui. Esse aqui, a bochechinha dele tem um certo vermelho. Então, isso, e aqui a coroa desse pica-pau aqui, ela é avermelhada. Então, essas colorações elas são causadas por pigmentos. Tá? Os pigmentos carotenoides que causam essa coloração avermelhada, eles geralmente, se não todas as vezes, eles vêm da dieta. O animal não consegue produzir carotenoide por si próprio. Então, ele precisa, portanto, tirar isso dos organismos que têm carotenoide, como por exemplo, no caso dos flamingos, o camarão. Tá? Então, se você tirar o camarão ou o carotenoide da dieta de um flamingo, ele não se tornará rosa, ele vai ficar branco. Tá? Então, muitas vezes em zoológicos, eles têm que colocar carotenoide, dar um suplemento de carotenoide para o organismo, para ele ter a coloração que ele costuma ter na natureza. Tá? Outros pigmentos que a gente tem seriam basicamente a melanina. Então, a coloração amarronzada, por exemplo, nessa asa desse organismo aqui, ó, dessa ave aqui, desse outro pica-pau, é um marrom mais escuro. Esse marrom mais escuro ele é causado por eumelanina, né? Você tem feomelanina também, que causa esse marrom mais claro. Então, dependendo da quantidade e proporção de eumelanina ou feomelanina, você vai ter mais marrom, mais preto, menos preto. Tá? E a segunda forma, como eu disse, é a coloração estrutural, que geralmente causa o azul, o púrpura, essas colorações mais brilhantes. Tá? Elas são causadas então como a luz interage fisicamente com as bárbulas, geralmente a estrutura, por isso que é chamado de coloração estrutural, a estrutura das bárbulas ali na pena. Tá? Então a luz vai bater, vai ser refratada e refletida de uma certa forma, e a luz que for refletida, ela vai ser exatamente talvez um azul, por exemplo. Tá? Então, em algumas aves, como por exemplo no beija-flor, você vai ter ainda um fenômeno adicional, que é um fenômeno estrutural, que é a iridescência, né, que é aquela coloração extremamente brilhante, que dependendo de onde você olha, ela parece ter uma cor diferente, né? Então, aquele verde meio platinado, que dependendo de onde você olha fica meio azulado e assim por diante. Então, essas são colorações estruturais com um mecanismo a mais ali de refração da luz, tá? Então, as aves também elas têm uma coisa interessante que as pessoas não sabem, é que as aves elas enxergam no violeta ou no ultravioleta, dependendo da espécie. Elas têm 4 cones na retina ao invés de 3. Tá? Então, muitas das colorações ali, não muitas, mas algumas colorações que uma ave tem na sua plumagem, ela não é visível para nós. Tá? Então, as aves enxergam mais cores, elas têm mais acuidade de visão também. Então, para você estudar a coloração das aves, você tem que usar um espectrofotômetro e ver o comprimento de onda que reflete ali daquela região da plumagem. Muitas vezes você vai ter algo que parece roxo aos nossos olhos, mas quando você olha no espectrofotômetro, ele está refletindo ali no ultravioleta. Então, muitas vezes essas regiões aí refletidas no ultravioleta, elas são mais frequentes nos machos, em algumas espécies, e talvez esteja ali exatamente porque a fêmea gosta, né? Então é basicamente isso, né? Então você tem esse bicho aqui, por exemplo, o verde é uma coloração que geralmente combina pigmento e estrutural, tá? Então algumas cores elas se utilizam desses dois, né? Porque você não tem
tantas e tantas maneiras de fazer uma cor, né? Então muitas vezes os animais se utilizam dessas duas formas, tá? Então você pega aí o pigmento, mistura com o estrutural e consegue gerar uma cor que não seria possível fazer com os dois separados, tá? Então o verde é um exemplo de coloração que vem do pigmento, geralmente o amarelo e o azul ali, e vindo do estrutural, você vai dando uma misturada ali com algumas colorações e acaba gerando verde, tá? Algumas colorações são muito mais difíceis de fazer do que outras, por exemplo, o azul, propriamente azul, é muito difícil de fazer, o púrpura é muito difícil de fazer, são pouquíssimas as aves que têm uma coloração púrpura, mas outras, como a melanina, ela é muito mais frequente, né? Então você tem aqui as corujinhas, então você vê que as plumagens são basicamente diferentes tipos de melanina, né? Agora ali você tem um exemplo de coloração iridescente, né? Nessa asa aqui desse kingfisher, né? Então é isso, martim pescador, sei lá como é que chama esse animal em português. Então é isso. Tenha uma excelente semana e eu os vejo depois.